Jesus, São Jesus de Nazaré. Não me canso de falar por tudo aqui. Tão apaixonado por alguém especial. Olhou pra mim e disse que eu era tal. Lavou no fogo, tirou minha sujeira e me resgatou. Nova criatura eu sou, por isso eu declaro amor ao meu Senhor. Louco, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Eu canto louco, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Louco, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Eu canto louco, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor. Louco, adoro, louco, adoro. Ninguém mostrou amor maior por mim. Louco, adoro. Tu és tudo para mim. Nas palmas. Pra Jesus bem forte. Isso, bem forte. Glória a Deus. Tu és maravilhoso. Tu és Deus de maravilhas. Tu és Deus de resposta. O Deus que na prova nunca te abandonará. Se você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, verdadeiro Filho de Deus, você é. Nunca deixe faltar o óleo precioso, e vem do Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Maravilhoso, Deus de maravilhas, igual a ti, Senhor, jamais haverá. Maravilhoso, Deus de maravilhas, tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar. E do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo eu vou caminhar. Esse Deus é maravilhoso. Então declare, tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Tu és Deus de maravilhas. Tu és Deus de resposta. O Deus que na prova nunca te abandonará. Você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, verdadeiro Filho de Deus, você é. Nunca deixe faltar o óleo precioso, que vem do Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. E as mãos declare, maravilhoso, Deus de maravilhas, igual a ti, Senhor, jamais haverá. Maravilhoso, Deus de maravilhas, tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar. E ao teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo eu vou caminhar. Maravilhoso, maravilhoso, Deus de maravilhas, igual a ti, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso, Deus de maravilhas, tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar. E ao teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo eu vou caminhar. Ao teu lado, e ao teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo eu vou caminhar. Se você levante suas mãos e declara, maravilhoso, Deus de maravilhas, maravilhoso, Deus de maravilhas, igual a ti, Senhor, jamais haverá. Maravilhoso, maravilhoso, Deus de maravilhas,
o Pai que verdadeiramente sabe amar. E ao teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo eu vou caminhar. E ao teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo eu vou caminhar. Tu és maravilhoso, Tu és Deus de maravilha. Está aqui neste momento para derramar sobre a tua vida o milagre, para derramar sobre a sua vida o milagre de Deus. Então declare: Tu és maravilhoso, Tu és Deus de maravilhas, Tu és Deus de resposta, o Deus que na prova nunca me abandonará. Se você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, verdadeiro Filho de Deus você é. Nunca deixe faltar o óleo precioso que vem do Todo-Poderoso, do leão da tribo de Judá. Maravilhoso, Deus de maravilhas, igual a ti, Senhor, jamais haverá. Maravilhoso, Deus de maravilhas, Tu és o Pai que verdadeiramente e ao teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo eu vou caminhar. E ao teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo eu vou caminhar. E a sua voz declare: maravilhoso, Senhor, jamais haverá. Isso declare: maravilhoso, Deus de maravilhas, Tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar. E ao teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo eu vou caminhar. E ao teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo eu vou caminhar. Queremos caminhar sempre contigo, meu Pai, porque o Senhor é nosso Deus. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo, infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, meu Pai. Oh meu Deus, o Senhor é poderoso para mudar a nossa vida. O Senhor é poderoso para fazer o impossível se tornar possível, meu Pai, sobre a nossa vida. Então vem neste momento ao nosso favor, no nome do Senhor Jesus. Declare: nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Jesus hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, pois tudo é possível ao que crê. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Jesus hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, pois tudo é possível ao que crê. Pois
tudo é possível, pois tudo é possível ao que crê. Tudo é possível, tudo é possível ao que crê. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Erga suas mãos e declare, lance sua rede ao mar. Creia na palavra de Deus, sinais e maravilhas Jesus hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar. Creia na palavra de Deus, tudo é possível ao que crê. Lance sua rede ao mar. Creia na palavra de Deus, sinais e maravilhas Jesus hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar. Creia na palavra de Deus, pois tudo é possível ao que crê. Diga, tudo é possível, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível, tudo é possível ao que crê. Então coloque sua fé em ação nessa noite. Ele é poderoso para mudar. Ele é poderoso para fazer acontecer aquilo que você não imagina. Então diga a Deus, vem neste momento realizar os meus sonhos. Vem neste momento realizar, meu Pai, os meus planos. No nome do Senhor Jesus. Isso é poderoso para mudar, meu Pai, a nossa situação, meu Deus. Então vem neste momento ao nosso favor. Venha fazer o impossível se tornar possível na nossa vida. No nome do Senhor Jesus. Diga, nosso Deus é poderoso para mudar. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Erga sua voz e cante, lance sua rede ao mar. Creia na palavra de Deus, sinais e maravilhas Jesus hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar. Creia na palavra de Deus, pois tudo é possível ao que crê. Lance sua rede ao mar. Creia na palavra de Deus, sinais e maravilhas Jesus hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar. Creia na palavra de Deus, pois tudo é possível ao que crê. Só voz diga, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Lance sua mente ao mar. Sinais e maravilhas Jesus hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar. Creia na palavra de Deus, pois tudo é possível ao que crê. Lance sua rede ao mar. Creia na palavra de Deus, sinais e maravilhas Jesus hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar. Creia na palavra de Deus, pois tudo é possível ao que crê.
possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Então erga a sua voz, diga: Pai, eu creio que tudo é possível, meu Pai, porque eu estou colocando a minha fé em Ti. Eu acredito, meu Pai, que em Ti eu posso mais, que em Ti eu sou mais do que vencedor, meu Pai. Oh, meu Deus, Senhor Deus que nunca falha, meu Pai, que jamais falhará, no nome do Senhor Jesus. Vem neste momento ao nosso favor, meu Pai. Levante suas mãos o mais alto que você puder e diga: meu Deus, nunca falhará na minha vida, jamais falhará. Nessa noite Ele vai derramar um milagre sobre a sua vida. Erga a sua voz e declare: o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir, soltando na minha fé e a fé, não contra mim. Querem mudar os postos, querem frustrar os sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o seu lugar em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidir, estou. Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Ainda com as mãos ao alto, querido Deus e Pai, hoje é um dia, Pai, que nós cremos que o Senhor é poderoso para mudar a nossa sorte, para mudar, ó Deus, o nosso resultado, para nos abrir, ó Deus, grandes portas, portas de milagre, de oportunidade. Meu Deus, hoje é uma segunda-feira, Pai, para aquelas pessoas, ó Deus, que não se entregam, pessoas, ó Deus, que não desistem, pessoas, ó Deus, que assumem, que assumiram, Pai, diante de tudo e de todos, que o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, é o Deus que prospera, que abre grandes portas, que traz socorro, que traz solução. Pai, é o clamor pela prosperidade. Você pode levantar um clamor pelo teu sucesso, você pode levantar um clamor pela tua prosperidade, você pode levantar um clamor pela obra que Deus fará na tua vida. Levante um clamor agora: Deus, eu vou prosperar na terra seca, eu vou prosperar, meu Pai, em tempos de crise, eu vou dar a volta por cima em tempos de dificuldade. Você pode decidir isso dentro de si. Você vai dar a volta por cima em tempo de dificuldade, você vai continuar crescendo em tempo de prosperidade. Na sua vida será dias de abundância, dias de fartura, porque o teu Deus, Ele te guiará, Ele te abençoará, Ele mudará a tua sorte, mudará a tua história. Ó Deus de abundância, ó Deus de fartura, atenda, meu Pai, o clamor deste lugar, atenda o clamor do teu povo, ó Deus, a oração, a súplica. Essa pessoa que hoje te busca, essa pessoa que hoje ora, isso, igreja, é o clamor pelo sucesso, é o clamor pela prosperidade, é o clamor pela abundância, é o clamor por aquilo que você quer da parte de Deus. Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que faz, e Ele fará muito mais na tua vida. Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar, Ele é a força da tua vida, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus que proverá para você aquilo que você precisa. Pai, obrigado, e no nome de Jesus Cristo, que possamos viver todos os dias os teus planos, que possamos viver, ó Pai, todos os dias a tua vontade, que possamos, ó Deus, viver todos os dias
tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor é capaz de fazer, ó Deus, por nós, em o nome de Jesus Cristo. Pois assim está escrito, meu Deus, na tua palavra. Assim está escrito, ó Deus, na tua palavra, que tudo que nós ligamos na terra, isso também será ligado nos céus. E eu creio que nós podemos, que nós venceremos com a ajuda do Senhor, com a tua força, nós chegaremos mais longe. Diga assim: Senhor Deus, muito obrigado. Diga: eu creio que com a tua ajuda eu vou conseguir. Com a tua ajuda eu serei capaz. Ajuda-me, Senhor, no nome de Jesus. Vamos aplaudir a nosso Deus. Deus é lindo. Sente-se, por favor, amigos. Tudo bem? Boa noite, gente. Vamos vencer ou não vamos, gente? Vamos dar a volta por cima ou não vamos? Você sabe que em tempos de dificuldade há dois grupos de pessoas: aqueles que perdem e aqueles que ganham. Mais ou menos não existe com Deus. Ou você ganha ou você perde. No mundo espiritual nós estamos vivendo dias em que, segundo a perspectiva humana, cada dia tem sido dias mais difíceis. Mas eu conheço um Deus, e é esse Deus que eu anuncio para você, que Ele faz o impossível se tornar possível. Ele tem condições de lhe abençoar. E quando se fala em prosperidade, graças a Deus que o povo dessa igreja está se despertando. Tivemos já de manhã aqui algumas centenas de pessoas. Primeiro horário do dia da segunda-feira, mais de 100 pessoas aqui de manhã. À tarde, um outro bom grupo de pessoas. Mas temos que despertar para entender que a prosperidade não é uma opção. Se você quiser, você prospera. Se não quiser, viva derrotado. Não, nada disso. A prosperidade é um querer de Deus, é um desejo de Deus. Ele diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. É desejo de Deus, amigos. Olha, você sabe que às vezes nós deixamos Deus frustrado quando nós aceitamos alguma coisa inferior a quem abaixo daquilo que Deus planejou para nós. Quando nós nos contentamos com mais ou menos, com qualquer coisa, você sabe que às vezes está embutido dentro do ser humano o aceitar, o mais ou menos, o qualquer coisa, o tanto faz. Você já ouviu essas expressões? Você quer isso ou você quer aquilo? Ah, tanto faz. Quer dizer, está embutido dentro da pessoa. Você pergunta ao outro: o que você quer? Eu quero uma casinha, eu quero um carrinho. Quer dizer, está embutido dentro dele, dentro dela. A pessoa, ela cravou dentro do seu entendimento de que qualquer coisa está bom. E não está bom, não. A Bíblia Sagrada diz lá em Eclesiastes, que não é a mensagem de hoje, estou te preparando para ela, mas a Bíblia diz que há um erro, disse Salomão, Eclesiastes capítulo 10, há um erro sobre a face da terra. Qual é o erro, segundo a Bíblia? Os príncipes andando a pé e os servos andando a cavalo. Os que são de Deus vivendo de migalhas, e aqueles que não respeitam a Deus vivendo e sendo honrados, sendo abençoados. Você que entregou a vida para Jesus, você tem que ser bem sucedido. Por isso que quando você jogar esse sal, você vai levar daqui a pouco para sua casa. Este é o primeiro temos mais 4 segundas-feiras até o final desse mês de fevereiro. Você tem que propor no seu coração: diabo, aqui no local você não vai tocar. Na minha garagem você tem que sair, da minha geladeira, da minha empresa, da minha loja, do meu sonho. Você propõe no seu coração e luta sobre isso. E é isso que nós vamos tratar aqui hoje, em nome de Jesus. Você tem a sua Bíblia? Vamos começar, vamos aprender um pouquinho daquilo que Deus tem para você? Deixa eu voltar aqui, ó. Abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de 2 Reis, capítulo 2. Você vai aprender uma coisa extraordinária vinda da parte de Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 2. É a base da nossa campanha, da nossa revelação, do nosso entendimento aqui hoje. Nós precisamos nos despertar para aquilo que Deus, o nosso bom Deus, Ele está pronto para dar para todos nós, pessoal. Segundo livro de Reis, capítulo 2. Segundo Reis, é fácil. Segundo livro de Reis, Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis. Quem tem a Bíblia, abra aí. Quem não tem, você vai ler comigo aqui na tela. Que eu quero mostrar para você. Não deixe Deus frustrado. A Bíblia diz que é um erro. Você que é considerado filho de Deus. E eu lhe pergunto: Deus errou em nos fazer, pessoal? Não.
Quando Deus nos fez, ele caprichou. Ele disse: eu vou fazer um homem conforme a minha semelhança. Olha que coisa bonita. Deus não fez você e disse: não, eu vou fazer um troço. Me perdoa a expressão, me falaram que o troço aqui não é uma boa coisa. Mas só para você entender, Deus não fez qualquer coisa. Ele fez você uma pessoa para ser a imagem de Deus e a semelhança de Deus. Deus não fez você para ser qualquer um. Mas para que você se destaque, você precisa entender e compreender e aceitar a missão e o chamado que Deus lhe deu. Olha o que diz em 2 Reis. Você tem a Bíblia, você lê, se quem não tem, lê aqui comigo. Ó. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação dessa cidade, como o meu senhor o vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. E ele lhe disse: trazei-me um prato novo e ponte nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nela morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sã aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu lhe havia falado. O que eu quero mostrar para você? A história está aqui. Eu não vou ler, eu não vou pregar a história, mas olha o que o Eliseu entendeu. Levaram Eliseu numa cidade. Como era essa cidade? A Bíblia diz que essa cidade era boa. Eliseu disse: os homens da terra disseram: essa cidade é boa. Os homens da terra disseram: ela é bem localizada. Os homens da terra disseram: essa cidade tem potencial. Os homens são trabalhadores. Todo mundo aqui tem potencial para ser grande, para ser vitorioso, para ser bem sucedido. Só tem um porém: nada aqui vai para frente. Nada aqui nessa cidade está indo para frente. Espera aí, se a cidade tem potencial, se o povo é bom, se a localização é boa, o povo é trabalhador, por que não ia para frente? O Eliseu percebeu: espera aí, o problema está na fonte das águas. Ele então sai, foi até a fonte das águas. Quando Eliseu chegou na fonte, ele percebeu que o problema estava na fonte. Você já parou para pensar? Eu já preguei aqui que crise sempre existiu, sempre vai existir. Momentos de dificuldade, desde a época de Abraão, a Bíblia diz que houve fome nos dias de Abraão. Desde aquela época, a famosa crise sempre existiu. Perseguições houve nos dias de Isaac. Isaac cavava um buraco, via alguém dizer: esse buraco é nosso. Você diz: pastor, eu abri uma loja, não é que abriu um concorrente do meu lado? E daí? Você tem Deus do seu lado. Pastor, eu comecei a levar o meu negócio direitinho, não é que aparece um monte de gente querendo propina para poder atrapalhar o meu negócio? Irmão, anda com Deus, continue andando com Deus. O Isaac, todo buraco que ele cavava, a Bíblia Sagrada diz que vinham os filisteus e diziam: ô Isaac, esse buraco é nosso. O Isaac falou: tá bom, vocês querem para você, toma, vou cavar outro. Ele ia, cavava outro buraco, achava água. Engraçado que os filisteus cavavam, pessoal, e eles só achavam terra. Mas com a bênção de Deus, Isaac cavava e encontrava água. Com a bênção de Deus, você vai lutar e vai vencer. Você vai plantar e vai colher. Agora o segredo é você entender quem você é. Quem você é. Quem você é diante de Deus. Quem você é no mundo espiritual. Lá no livro de Mateus capítulo 5, vamos ver o que diz lá? Mateus capítulo 5 versos 13. A Bíblia diz, alguns já sabem de cor, que você é o sal da terra. Mateus capítulo 5 versículo 13. A Bíblia diz que você é o sal da terra. Mateus, primeiro Evangelho, capítulo 5 versos 13. Mateus 5,13. Vamos lá? Diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Olha aqui para mim. O Eliseu percebeu que o problema daquela cidade não era a localização, não era o povo, não era a semente, mas o problema era o que, pessoal? A fonte. A fonte da água. A fonte. O problema era a fonte. O Eliseu disse: trazei-me sal. Segundo Jesus, olha aqui, ele está dizendo: vós sois o quê? O sal da terra. Segundo Jesus, nós somos o solucionador da crise. Você é aquela pessoa que Deus se escolheu para resolver a crise, para superar a crise.
Como é que eles venceriam a crise daquela cidade que nada ia para frente? Pegando do sal e jogando aonde? Na fonte. Na fonte. Quem é o sal dos nossos dias? Segundo Jesus, somos nós. Ele está dizendo aqui, ó, vós sois O sal da eu terra. sou o sal, você é o sal. Nós somos o sal. Então o Eliseu percebeu que ele tinha pegado o sal, deixa eu subir aqui, e colocar na fonte. Mas por que ele tinha que colocar na fonte, pastor? Porque isso é símbolo daquilo que nós temos que fazer hoje. Eu e você, nós somos, o sal desta terra. Qual é a fonte da crise? Qual é a fonte da dificuldade? Você tem que estar lá. O versículo que Deus está falando aqui, se o sal for insípido, sem sabor, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora. que pisado, Os homens. irmão, que tem de crente sendo pisado, sendo humilhado, fracassando, perdendo. O que tem de crente pedindo favor para os outros, precisando de alguma coisa. Coloque no seu coração, Jesus, eu não sou o sal para ser pisado, eu sou o sal para fazer a diferença. Qual é o sal que vai ser pisado? É aquele sal que não salga, é aquele sal que não faz a diferença, é aquele sal que perdeu o sabor. Traduzindo, falando mais aberto possível, qual é a pessoa que vai ser pisada pelos homens? É aquele cristão que não vai viver a fé que deveria viver. É aquela pessoa que não vai se lançar na fonte do problema, da dificuldade, para entender, eu vou lutar. Você sabe que tem gente que pega uma segunda-feira, por exemplo, ao invés da pessoa vir para a igreja, buscar Deus, eu vou prosperar, eu vou mudar de vida, eu vou sair dessa, eles ficam em casa. Peraí, eu perdi essa, vou perder mais essa. Vida, céu, o que eu faço da minha vida? Quer dizer, não vai resolver, pessoal. Não vai resolver, mas tem gente que fica assim. Você se torna um cristão sem sal, um cristão sem gosto, um cristão sem fé, um cristão sem ousadia. Lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz que Pedro e João eram homens cheios de limitações. Atos 4,13 diz que eles eram homens indoutos, não tinha aquela cultura. Traduzindo a linguagem, o currículo deles não era bom. Vamos falar uma linguagem mais simples ainda. Eles não eram muito inteligentes, eles não eram muito trabalhadores, eles não eram muito corajosos, eles podiam ter 1000 defeitos, mas uma qualidade eles tinham: eles andavam com Deus. Eles andavam com Deus. E por causa disso, os homens da cidade olharam para eles e disseram: como é que esses homens fazem maravilhas? Como é que esses homens fazem proezas? Como é que esses homens estão fazendo coisas extraordinárias? E Atos 4,13 resume dizendo: e souberam que eles andavam com Deus. Quando é que você anda com Deus na vida financeira? Quando você chama Deus para ser o teu parceiro. Quando você é fiel a Deus, por exemplo, na fidelidade financeira. O dízimo não é pagar bens, comprar milagre. Já falei aqui milhões de vezes que dízimo é fidelidade, é simplesmente obedecer o mandamento de Deus. Mas tem gente que diz: se eu for fiel a Deus, vai me fazer falta. A oferta alçada não é você comprar bênção. Mais uma vez, tudo de Deus é de graça. Mas quando você dizima, você está dizendo: Deus, proteja aquilo que é meu. Quando você oferta, você está dizendo: Deus, multiplica aquilo que é meu. Mas a ousadia de Pedro e João, repito, não era qualidade física, mas eles andavam com Deus. Anda com Deus. Coloque o seu negócio para ser parceiro de Deus. Coloque a sua vida financeira parceiro de Deus. Eu vou ser fiel a Deus. Você vai ver o quanto Deus pode lhe abençoar. Mas o mal de muita gente é esse aqui, gente, Você sabe que tem pessoas que agem mais ou menos assim, tá vendo o bonequinho aqui, Tem gente que é assim: vida, céu, nada para mim dá certo. Diz assim, o homem é a fonte dos problemas. Você já leu alguma vez Efésios 3:20? Lá diz assim: Deus é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ora, se eu não consigo vencer e estou sendo pisado, eu não estou sendo o sal que deveria ser. O Eliseu chegou e disse: vamos até a fonte. Chegaram na fonte: traga-me sal, vamos jogar sal.
Você é o sal hoje. Por que o homem, pastor? O que o senhor quer dizer que o homem é a fonte do problema? Porque o que tem de ser humano, de pessoas que olham para si e acreditam que não são capazes. O que tem de gente que olha para si e acha que aquela casa não é para ele, que aquela empresa não é para ele, aquele faturamento não é para o seu negócio, aquele sonho não é para você. Você limita dentro de si. Dentro de você está limitando a Deus. Dentro de você está enxergando-se pequeno. E Deus te fez para ser grande, mas você está se vendo limitado por causa da falta de estudo, por pouco estudo, limitado talvez por causa de uma concorrência forte, limitado talvez por causa de uma crise do país, limitado talvez por causa da chuva ou da falta dela, e você não enxerga que o problema do homem não é o governo, não é o que está à sua volta, o problema do homem é o próprio homem. É dentro de você, é a maneira como você olha para a crise, é a maneira como você enxerga a vida. Há um tempo atrás me contaram uma história, não sei se verídica ou se inventada, mas a história ilustra bem o que eu quero lhe mostrar aqui hoje. Conta-se uma certa história que havia 2 vendedores dentro de uma empresa de sapatos, que eles concorriam entre si. Quem era o melhor vendedor? Era o número 1, o número 2, número 2, número 1, e ficavam, então um mês era um mês era outro, mês era um mês era outro. E um dia o patrão resolveu premiar o melhor funcionário dele. Ele disse: você e você, vocês dois, são os melhores funcionários que eu tenho. Eu vou lhe mandar para um país, para a África, uma região da África, para vocês montarem uma mega fábrica, colocar uma mega loja de sapatos, porque eu quero vender sapato, quero exportar agora, quero mandar sapato lá para a África. Combinado? Combinado. Foi o primeiro, chegou lá. Ao passado uma semana, ele voltou e ligou: patrão, manda a passagem aí que não dá não, esse país aqui não tem jeito. Por quê? Porque ninguém aqui usa sapato. Vão voltar porque esse povo aqui, eles não têm cultura de sapato. Montar uma loja de sapato aqui não vai dar certo, ninguém usa sapato. Como é que eu vou colocar uma loja de sapato em um lugar que ninguém usa? Bem, voltou, mandou o segundo. O segundo chegou, ficou uma semana, viu o campo e disse: patrão, o campo aqui é maravilhoso. Manda milhares de pares de sapato para mim, porque eu vou rachar de vender sapato. Por quê? Porque aqui nesse país ninguém usa sapato. Já que ninguém usa sapato, eu vou vender e todo mundo vai aprender a usar sapato. Era o mesmo local, era o mesmo problema, mas se a história é verídica ou não, eu não sei lhe dizer, mas essa história ilustra a maneira que cada um enxerga a mesma coisa. Você sabe que tem pessoas que no momento em que estamos vivendo, a pessoa está desesperada. Me chamou a atenção essa semana passada. Semana passada eu vi uma reportagem na TV local aqui de Manaus. E na TV local dizia assim, o repórter lá que fez uma pesquisa, segundo as fontes dele, 80% das pessoas que estão trabalhando hoje, elas têm medo de ser mandadas embora. Porque elas têm medo de ficar desempregados, de não ter condições de sustentar a família. Então eles se submetem a qualquer coisa que for oferecida. Para não te mandar embora, eu estou te oferecendo tal coisa. Tá bom, não quero perder o emprego. O que eu estou mostrando para você? O problema do homem, está dentro do próprio homem. O problema daquela cidade não era outra coisa, era a fonte da cidade que estava má. Talvez a fonte está ruim. O teu coração está ruim, a tua visão está ruim. Você não está enxergando o que deveria enxergar. Você não enxerga o potencial da cidade. Você não enxerga o potencial. Tem gente que está dizendo: não vejo a hora de sair dessa empresa, é um ninho de cobra. Quem está do lado de fora está dizendo: vejo a hora de conseguir um trabalho, eu queria trabalhar naquela empresa. Você já entrevistou alguma vez, já conversou alguma vez com algum estrangeiro? Com alguém que vem de fora do país? Eu não sei se é alguém que veio. Mas você pergunta a um estrangeiro: e aí o Brasil, o que você está achando? Eles vão dizer: rapaz, o Brasil é bom. O Brasil é uma terra de oportunidade. O Brasil é uma terra que tem potencial. Eu quero crescer aqui no Brasil. Aí você chega para um brasileiro: e aí o Brasil? O Brasil vai afundar, está cada dia pior. Olha que coisa. Olha a diferença da visão. A diferença está no próprio homem. Então não é a circunstância externa, não é a culpa do país. Por mais que o país não seja aquilo, ou não esteja como você gostaria,
Coloque dentro de si, quando Deus opera, Ele te faz crescer. Ele prometeu que faria rios na terra seca, Ele faria caminhos no deserto. Ele pode fazer na época da crise você arrebentar, você crescer, você se destacar. Mas eu repito, o problema é a fonte. Se a fonte que é o teu coração, a tua visão, a tua vida não for boa, as coisas para você não vai dar muito certo não. Você já ouviu pessoas falar isso aqui, ó? Pastor, estou esperando uma mudança. Eu escrevi assim, ó: eu não espero mudança. Eu tenho que fazer o quê? Minhas atitudes é que vai criar as mudanças. Mas tem gente que está aqui: pastor, estou esperando, pastor, estou esperando uma mudança. Eu estou esperando que mude o governo, eu estou esperando que mude o clima, eu estou esperando que mude o ano. Você já se tocou que o ano já começou? Já estamos em 2016, aí tem gente: pastor, quando o ano começar, quando? Depois do carnaval? Não, pastor, é que o ano no Brasil só começa depois do carnaval. Você vai perder quase 2 meses. Você vai perder quase 2 meses, e você está esperando que alguém ou que alguma coisa mude para você, que alguma coisa dê um salto, que alguma coisa comece a ser diferente. Amigos, somos nós quem provocamos as mudanças, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Somos nós. Por isso que Eliseu falou: pegue do sal, jogue na fonte. O sal seria responsável por provocar a mudança. Aquele sal seria responsável por fazer aquela cidade deixar de ser estéril. Isso é para você hoje. Você é responsável por mudar a sua história. Você é responsável por mudar a sua vida. Como pastor? Com as escolhas que você fizer. Você, como sal, você tem que estar na fonte do problema. Coloque a sua vida diante de Deus, como Pedro e João. Você pode ter um monte de limitações, mas se você andar com Deus, você vai ter a intrepidez para crescer na crise, para vencer mesmo sendo perseguido, mesmo com a concorrência desleal, mesmo com algum tipo de perseguição política ou qualquer outra. Você vai continuar crescendo. Por que você vai continuar crescendo? Porque as tuas atitudes vai provocar a tua mudança, os teus resultados. Vamos mais? Você já parou para pensar nisso aqui, ó? Abra sua Bíblia em Mateus, por favor. Está aqui, ó. Mateus 16. 8, 9. Já parou para pensar nisso aqui, ó? Traga à memória o que o Senhor fez por ti. Mateus 16. Tem gente que está sentindo um deserto. E no deserto você diz: pastor, eu não estou vendo quase nada, só tem uma plantinha aqui, ó. Eu estou no deserto. Traga à memória o que Deus fez por você. Eu falei isso ontem à noite, comentei bem por alto. Deixa eu recapitular isso aqui para você. Quantos de vocês podem dizer que algum dia na vida, pastor, pela oração e pela fé, um dia eu orei, alguém orou por mim e eu fui curado? Quem já foi curado alguma vez pela oração? Obrigado, pode abaixar a mão. Quantos de vocês alguma vez precisou de ajuda, de socorro, de resposta, e você veio à igreja e Deus respondeu você? Alguma vez? Obrigado, pode abaixar. Quantos de vocês alguma vez já foi, vamos dizer aí, teve um grande livramento, um acidente ou coisa semelhante? Alguém? Traga o quê? A memória. A memória. Jesus puxou a orelha dos discípulos, porque um dia Jesus multiplicou pães, 5 pães, alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Um outro dia ele pegou 4 pães, alimentou 7.000, fora mulheres e crianças. Um dia os discípulos saem de um lugar para outro, eles se esqueceram de abastecer o estoque, a despensa, só tinha um único pão, um pão. Vamos pensar um pouquinho, pessoal. 5 pães, alimentou quantos homens? 5.000. 5.000 no primeiro milagre, fora mulheres e crianças. Então, em média, cada pão deu para quantos homens comer? 1.000 homens. No segundo milagre, Jesus tinha 7 pães, foi o contrário, 7 pães, e alimentou 4.000. Bom, mas já deu para entender que cada pão para Jesus, ele alimenta no mínimo de 500 a 1.000 pessoas, com o milagre de Deus. Bem, os discípulos se esqueceram de levar pão. Olha o que diz Mateus 16, versículo 8. Lê comigo, ó. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão?
Não compreendeis, presta atenção nisso, não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantaste? Para aí, 5 pães, 5.000 homens comeram, sobraram 12 cestos. Jesus agora, os discípulos perceberam que só tinha um pão, para quantos comerem? Os 12, mais Jesus, 13. Eu acho que o Pedro devia ser guloso, né, gente? Alguém ali devia ser guloso. Porque, Jesus, nos esquecemos, só temos um pão. Peraí, se cada pão que Jesus multiplicou alimentou 1.000 pessoas, o que não poderia fazer com aquele pão? Verdade. Naquela época era comum os homens ter barba, bastante barba. Imagina que o Judas lá era porcalhão, estava cheio de migalhas de pão na barba. Deus poderia pegar aquela migalhinha de pão, ô Tomé, você está duvidando? Com essa migalha aqui eu alimento todo mundo. Ele podia. Mas qual é a lição que Jesus dá para os discípulos? Os discípulos não poderiam se esquecer do milagre que Deus havia feito. Sabe por que às vezes nós não vencemos na vida? Nós ficamos com medo de perder o emprego, ficamos com medo de perder aquilo que temos, de não conseguir vencer, porque nos esquecemos de tudo que Deus já nos fez. Porque se você se lembrasse, o crente, o ser humano, está tendo memória fraca. Você passa por uma crise hoje e você entra em desespero, você está com memória fraca. Porque se você se lembrar de tudo que Deus já fez por você, não importa a crise que hoje você enfrente, você vai continuar crendo. Vou vencer mais essa, vou vencer mais essa, vou vencer mais essa, vou vencer mais essa. Mas o problema é que nós ficamos com mente fraca. Jesus falou: discípulos, não compreendeis ainda. O que é que eles não compreenderam? Que o milagre que Jesus fez um dia, Ele poderia repetir agora. Se algum dia Deus respondeu uma oração sua, hoje Ele pode te atender. Se algum dia Deus te livrou de algum acidente, hoje Ele pode te livrar da dificuldade. Se algum dia Deus respondeu o teu clamor, hoje Ele pode responder o teu clamor. Então não tenha mente fraca. Traga à memória o que Deus já fez por você. Traga à memória o que Deus fez na sua vida. Aí você verá Deus mudar todas as coisas. Amém, irmãos? Amém. Vou parar por aqui. O que foi que nós aprendemos hoje? O Eliseu olha a cidade, descobre que a cidade tinha potencial para arrebentar, para ir bem. Só tinha um problema: a fonte das águas. Era a fonte. Essa fonte hoje não é das águas, é do nosso coração. É a fonte da sua visão, é a sua vida. É a maneira como você olha para si. É a maneira como você olha para Deus. É a maneira como você enfrenta a crise. Você sabe que o mesmo Golias que apareceu para Saul era o mesmo que apareceu para Davi. O Saul se escondeu e disse: ai meu Deus, quem é que vai brigar por mim? Ninguém faz nada por mim. Se escondeu lá na tenda dele. O garoto Davi chegou, viu o mesmo gigante que o Golias, que o Saul. Mas ele disse: manda falar para o rei que eu aqui tenho homem, eu vou lutar. Anda com Deus, você vai ter ousadia para prosperar na crise. Anda com Deus. Faça da sua vida financeira, faça do seu negócio, faça da sua empresa, faça do seu sonho, faça do seu futuro. Há poucos dias eu atendi uma pessoa, só para finalizar aqui mesmo em Manaus. Eu atendi faz poucos dias, não sei se foi janeiro ou dezembro, mas faz pouco tempo. Eu atendi uma pessoa que ela disse assim: pastor, já fazem 12 anos que Deus me deu um sonho, de eu abrir um mercado. Eu sonhei, parecia que eu estava acordado, pastor. Eu vi o meu mercado, como é que ele seria e tudo mais. Naquele dia eu vi, Deus usou o pastor para confirmar o meu sonho. Deus vai realizar o teu sonho. Ela disse: pastor, eu vibrei. Mas ela disse: pastor, não entendo, já se passaram 12 anos e o meu sonho não se realizou. Eu perguntei para a senhora, eu perguntei a ela, eu falei: primeiro, a senhora acredita que foi Deus quem te deu o sonho? Ela falou: pastor, acredito. Eu disse: segundo, onde é que vai ser a tua loja? Ela falou: não sei. Quanto custa? Também não sei. Onde é que você vai abrir? Não sei. O que você vai vender? Não sei. Falei: como é que Deus vai te dar se nem a senhora sabe aonde que a senhora quer? Você não se prepara para a bênção, você não se prepara para o milagre. Eu disse: como é que Deus vai lhe dar uma coisa que a senhora não se prepara? Se Deus te deu um sonho, Ele te dá condições de realizar o sonho. Se Deus te deu um sonho, vai atrás. Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. E Jesus, percebendo isso, disse: arrazoais entre vós, homens de pouca.
Tem gente que é de pouca fé. A pessoa, ela diz que acredita em Deus, mas não se prepara para o milagre que você quer de Deus. Eu disse à senhora está há 12 anos esperando realizar o sonho. Eu disse, se a senhora não se preparar, Deus não vai te dar o sonho. Você vai ficar outros 12 anos dizendo, meu sonho não se realiza. Mas se você se preparar, fizer a tua parte, vai atrás, você vai descobrir que Deus, o que Ele já fez um dia, hoje Ele pode fazer na tua vida. Amém, pessoal? Basta para nós aqui hoje. Vamos aplaudir a Jesus pela fé.